Hebreus, capítulo 11. Quem vê a pastora falando aqui comigo fica pensando, será que ela falou para ele, né? Falou que me ama muito, que não vê a hora de acabar o culto. E que não vive sem mim. Mas agora está pegando mal. Pensa. Culto de casais ontem. Esse é o resultado. É o mesmo, Felipe. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 11. Quem já encontrou, diga amém. Versículo de número 8. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, que se chama seu Deus, de se chamar seu Deus, que já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite de hoje, através da palavra Agora Vida. Ministra aos nossos corações. Estamos aqui sedentos, famintos, muito atentos para ouvir tua voz. Que nada venha nos distrair e roubar essa mensagem dos nossos corações. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Qual é o personagem citado hoje? Abraão. Semana passada eu falei de 3 outros personagens. Semana passada eu não sei quem esteve aqui conosco, mas eu falei de Abel, Enoque e Noé. E hoje, na sequência do texto, nós temos uma fala sobre Abraão. Abraão e a sua esposa Sara. E o autor aos Hebreus, o autor desconhecido aos Hebreus, ao falar dos grandes heróis da fé, jamais ele poderia deixar de fora o nome de Abraão. O nome de Abraão, ele está eternizado para sempre. Ao se falar, ao se tratar de fé, nós vamos ligar ao nome de Abraão. Sempre quando se fala de fé, de alguém que teve fé, que acreditou em algo que não se via, lembramos de Abraão. E não por menos,
O autor aos Hebreus, conhecendo a história de Abraão, ele fez um simples resumo, e é sobre isso que nós vamos comentar nessa noite. Abraão é o pai da fé. As 3 maiores religiões do mundo, monoteístas do mundo, elas têm como seu patriarca a imagem de Abraão: judaísmo, islamismo e o cristianismo, falando sempre de Abraão. E esse Abraão, as promessas na vida dele, elas têm 2 eixos, são 2 pontas. Deus, quando falou com Abraão, Deus falou 2 coisas para ele. Quantas coisas eu disse? 2. Deus daria uma terra para ele, e a segunda promessa, que dele nasceria uma grande nação. São 2 promessas que Deus deu para Abraão. A primeira foi a promessa da terra, e a segunda promessa é que ele teria um filho, e desse filho nasceria a nação escolhida por Deus, a nação de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Sobre essas 2 promessas, sobre esses 2 eixos, nós temos toda a construção da história de Abraão. Tudo que nós temos relatado sobre Abraão na Bíblia, tudo que nós temos falando de Abraão, está dentro dessas 2 ideias. Não é difícil estudar Abraão. Ou nós estamos lendo sobre a promessa da terra, ou nós estamos lendo sobre a promessa do filho. É simples. E essas 2 promessas, elas estavam no campo do impossível. A primeira promessa que Deus deu para ele foi a promessa que daria a ele uma terra. E nessa promessa da terra nós temos a seguinte ideia dentro. Deus chega para ele e fala o que para ele? Sai do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes. Sai do meio dos seus parentes. E vou para onde, Senhor? Tá, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Diz a Bíblia que ele pega a sua esposa, pega as suas coisas, e ele sai peregrinando. Ele sai andando. Senhor, para onde eu vou? E Deus simplesmente olha para ele e fala assim: bom, não é para onde você vai. Você vai caminhar, e eu vou direcionar a tua vida. A promessa da terra, no meu ver, eu acho ela maravilhosa, que essa promessa tira Abraão da zona de conforto. Porque ele estava no meio da sua família, ele estava bem acomodado, ele estava muito confortável ali. Ali tinham os seus irmãos, ali tinham os seus parentes, os seus sobrinhos, seus primos, suas tias. Ele estava no meio da sua família e, de certa forma, ele estava bem confortável ali. E a vida com Deus não é uma vida dentro de zona de conforto. Mas ao contrário disso, a vida com Deus nos leva a sempre ser desafiados a algo novo. Eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que seria algo muito monótono se a nossa vida não existisse em desafios. Eu, quando estou no meio de uma luta, no meio de algo apreensivo, como é o momento hoje atual nosso, fico tenso, fico preocupado, mas logo passa. E quando passa eu falo: meu Deus, que experiência maravilhosa. Deus queria dar uma experiência nova para Abraão. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer nos dar experiências novas. E hoje Deus está tirando gente aqui da zona de conforto. Deus está tirando pessoas do cercadinho e te levando para algo novo, para uma terra nova. E eu profetizo que depois disso teremos grandes experiências e profundas experiências com Deus. E também com isso bate palma e glorifica o nome do Senhor essa noite. Você pode dar uma glória original. O fato dele sair do meio da parentela, o fato dele sair de onde ele estava, penso eu, a Bíblia não diz, mas penso eu, que infelizmente aquele momento não era momento
para ele ter aquelas pessoas ao lado dele. Talvez aquelas pessoas eram impedimentos para ele viver a promessa de Deus. Às vezes Deus tira impedimentos da nossa vida. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Às vezes Deus tira. Às vezes Deus... eu que sou pastor, sofro às vezes com isso. Porque nós queremos ver todo mundo aqui. Só que aqui não cabe todo mundo. Fala sempre pro teu irmão, no teu lado não cabe todo mundo. Não cabe, irmãos. Uma pena, né? Nós gostaríamos que muitas pessoas estivessem ao nosso lado, só que de uma forma muito seletiva. Deus tira alguns indivíduos do teu lado. Deus tira algumas pedras do nosso caminho. Então Deus falou assim: Abraão, eu não vou tirar esse povo do teu lado, eu vou tirar você do lado deste povo. A mudança será muito maior, porque eu não tiro o povo, né? Mas eu tiro você do meio desse povo. Ou seja, Deus me tira de alguns lugares e me leva para outros. E o que Deus fez com Abraão foi justamente isso. Deus tira Abraão e leva ele. Deus queria tirar Abraão daquele meio. Aquele meio era prejudicial para Abraão. Talvez aquele meio atrapalhava a fé dele. Talvez ali ele confiava na condição que ele tinha. Talvez ali ele confiava na prosperidade dele. Talvez ali ele confiava nos homens que estavam ao lado dele. Isso é prejudicial para o nosso relacionamento com Deus. Você trabalhar num emprego, que esse emprego te tira da sua confiança em Deus, isso é prejudicial. Você tem que trabalhar num lugar onde eu continuo dependendo de Deus. Eu estou aqui, sou abençoado aqui. Não sei se vocês estão me entendendo. Quem está me entendendo, diga amém. Olha, eu estou aqui, sou abençoado aqui, mas eu estou aqui porque eu dependo de Deus. Eu não dependo dele, daquele outro. Eu não estou aqui dependendo de ninguém. Eu estou aqui dependendo totalmente em Deus. E vou ficar aqui até o dia que Deus quiser. O dia que Deus não quiser, Ele me tira e Ele me leva para um lugar melhor. Porque eu dependo dele. Quem é que depende de Deus? Então agora, Senhor, é dele que nós dependemos. É dele que nós dependemos. Nós não dependemos de ninguém, é de Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem mantém a porta aberta para mim e para você é Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Então era isso que Deus queria fazer com Abraão. Você está tranquilo aí, você está aí, isso está sendo prejudicial para você. Eu vou tirar você desse meio. Quando Deus falou para Abraão, vou tirar você, Abraão falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Posso ouvir amém? Amém. A tua vontade seja feita, Senhor. E Deus fala: você está disposto? Eu estou. Então pega as tuas coisas e você vai sair daqui. Deixa o resto aí, você vai caminhar. E Abraão começa a caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sem saber muito bem para onde ia, ele começa a peregrinar sobre a terra. Daí nós temos um elemento na pessoa de Abraão que é importante nós destacarmos. O texto vai dizer que tanto ele, versículo 9 vai dizer que tanto ele, quanto seu filho Isaac, quanto seu neto Jacó, ambos, eles tinham três coisas em comum. Quais coisas eu disse? Três coisas. Primeira coisa, os três edificaram altares para Deus. Preste atenção. Os três edificaram o quê? Altares para Deus. Segunda característica comum, os três cavaram poços, e onde eles cavavam eles achavam água. Tinha a bênção de Deus na vida deles. Terceiro lugar, os três moravam em tendas. Eles não moravam em casa, moravam em tendas. Moravam em tabernáculos.
Por que eles moravam em tendas? Porque a tenda, você arma ela aqui hoje. Você arma aqui nessa rua, essa rua chama Rua José Benedito Pinto. Você arma a sua tenda aqui hoje. Amanhã você pode pegar a sua tenda e você pode ir lá para Raulino Galdino da Silva. E depois de amanhã você pode sair de lá da Raulino Galdino da Silva e você ir mais para baixo, ali para a Avenida Fuad do Tifalo. Por aí vai. Tenda fala de mobilidade. Eles não ficavam fixos no lugar. Eles iam indo para onde Deus ia dando a direção. Isso mostra uma total dependência de Deus. Onde eles iam, guarde essa palavra, onde eles iam, eles plantavam e era abençoado. Cavavam um poço e dava água. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida deles. Sabe qual a maior revolta do adversário? A bênção de Deus, ela está na tua vida, ela está nas tuas mãos. A bênção de Deus está na tua oração. A bênção de Deus está na planta dos teus pés. Por isso que onde você for, Deus te abençoa. Por isso que onde você põe a mão, dá certo. Você pode começar a vender latinha, Deus te abençoa e te prospera. Você pode sair vendendo cachorro quente, Deus te abençoe e te prospera. Você pode se tornar um empresário amanhã, Deus te abençoe e te prospera. Porque a bênção de Deus, ela está onde você for. Onde você for, a bênção de Deus acompanha. Todos podem glorificar e exaltar a Deus. Aleluia. Amém. Quem crê nisso, diga amém. Fala para quem está ao seu lado. Para onde você for, a bênção de Deus, diga assim, a bênção de Deus vai te acompanhar. Como que é aquela música lá? Por onde eu for. Como que é? Vocês conhecem como que é? Não, vocês não estão cantando, vocês estão falando. Sabe tocar ela? Cadê? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Por quê? Possuirei. Qual é a promessa? Na minha frente? Para a direita. Tem gente que não está cantando. E para trás. E agora? Eu sou? E tudo? Tudo que eu faço, sou abençoado. Quem queria amar o Senhor para viver? Fala assim para o seu irmão, onde você for, a bênção de Deus vai te acompanhar. É bênção. Só que eu não posso ter medo disso. Quem entendeu, diga amém. Não posso ter dúvida disso. Que onde eu for, Deus vai me acompanhar. Deus está dentro de você. Olha, eu não sei quem são os vizinhos da tua rua, da tua casa, mas eles serão abençoados por tua causa. Não sei quem trabalha com você, onde é a empresa que você trabalha, serão abençoados por tua causa. Eu creio nisso, irmãos. O que mais nós temos aqui no texto? Falei da primeira promessa. A primeira promessa foi a promessa que Deus daria a ele uma terra. Segunda promessa.
A primeira promessa da terra, ele enxergava a terra, mas ele via que tinha muitos inimigos, muitas dificuldades, mas ele sabia que Deus daria a terra. A segunda promessa, ela muda, porque a segunda promessa, Deus falou para ele que daria para ele um filho. Agora a promessa que Deus faz não é igual a da terra, porque agora a promessa, ela era impossível. Que Abraão já era um velho, quase 100 anos. A esposa dele, velhinha também, quase 100 anos. 10 anos de diferença. E ela era estéril. Os dois já eram velhos, de idade muito avançada. E Deus chega para eles e fala assim: vocês vão ter um filho. E Abraão se torna o pai da fé, porque ele recebe essa promessa, e por muito tempo ele espera essa promessa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu imagino que as pessoas que sabiam da promessa, elas achavam que jamais Abraão viveria aquela promessa. Deixa eu abrir um parênteses aqui na minha pregação e falar para vocês que algumas pessoas vão duvidar da promessa de Deus na tua vida. Talvez não vão rir na tua frente, mas por trás vão até rir da promessa de Deus na tua vida. Não se preocupe. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não murmure, não se preocupe, porque essas promessas, elas vão se cumprir. Amém. Essas pessoas não imaginam o tamanho da sua fé, elas não imaginam o tamanho do seu Deus, e elas não imaginam onde Deus irá te colocar. Por isso, deixe quem quiser duvidar, deixe quem quiser murmurar, todos vão ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Se você crê, bate palma e exalte ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus. Amém? A fé aqui para Abraão foi crer além das condições dele. É nisso que nós precisamos nos apoiar. Para Deus me abençoar, eu não preciso dar para Deus condições para Ele me abençoar. Quem entendeu, diga amém. Para Deus cumprir a promessa, Deus não precisa que o cenário seja favorável para Ele cumprir a promessa na minha vida. Pode ser final de mês, pode ser um ano de crise, pode ser um ano de seca, pode ser um ano de inflação, pode ser um ano de dificuldades, pode ser um ano de lutas. Se Deus falou que vai fazer, Ele cumprirá a promessa dele na nossa vida. Levanta a sua mão e adore, e adore ao Senhor essa noite. Aleluia. Daí sabe o que acontece? Deus dá o filho para ele. Daqui a pouco Sara está sentindo desejos. Ai, Abraão, quero comer jiló. Jiló? É, jiló. Ah, Abraão, quero comer batata doce. Batata doce. Ah, quero comer tijolo. Já viu mulher comer tijolo? Quem já ouviu falar disso? Fala assim. Eu não conheço, mas falaram já e eu acredito. Comer tijolo, Abraão. Trabalhei com uma amiga. Essa amiga minha falou que ela estava dentro do ônibus indo trabalhar, grávida. E ela falou que tinha dois rapazes conversando, bem numa segunda-feira. Ah, eu fui pescar ontem. E ela só ouvindo a conversa. Enxerida, né? Só ouvindo a conversa. Pescar ontem. Eu cheguei lá, começou a chover. Sabe aquele cheiro de terra molhada? E ela, Ela falou comigo, que vontade de comer terra molhada. Quando ela começou a falar, eu pensei que ela
ela ia falar do peixe. Ela falou da terra molhada. Eu falei, meu Deus do céu. Sara começou a ter alguns desejos. Começou a sentir a criança se mexer dentro dela. E ela começou a perceber que ali estava a promessa de Deus. Eu vou ser sincero aos irmãos. Eu estou sentindo que a promessa de Deus está chegando para esta igreja, está chegando para a vida de pessoas. As dores têm sido grandes, as lutas têm sido maiores ainda. É sinal que a promessa está chegando. Pode continuar tendo sonhos e desejos, porque Deus, Ele vai tratar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus nessa noite. Aleluia! Quem crê, diga amém. Fala para quem está no teu lado, está chegando a hora de você colocar a tua vontade. Quem crê assim, diga amém. E ela sentindo ali, Abraão, estou grávida, Abraão. Estou grávida, Abraão. Começa a ter todo aquele processo, barriga crescendo, pé ficando inchado, aqueles processos, enjoos, meu Deus. Daí Deus dá um filho. E quando eles pegam a bênção, ali estava um sonho realizado. Tem coisa melhor do que você ter o seu sonho realizado? Maravilhoso. E quando ela tem aquele filho, quando Abraão tem esse filho, ali eles estavam plenos, satisfeitos. E de repente, eles são surpreendidos. Na verdade, Abraão foi surpreendido. O Gênesis 22 vai narrar uma história extremamente maravilhosa. Foi quando Deus chega para Abraão e Deus fala para Abraão: Abraão, suba em uma das montanhas de Moriá e ofereça o seu filho em sacrifício para mim. Se Abraão mostrou fé ao crer na terra, ao crer na promessa do filho, agora ele tinha que ter mais fé ainda. Fé para quê? Fé para obedecer a Deus e saber que Deus estava no controle de tudo. Tem uma palavra que eu sempre ligo com Abraão, palavra obediência. Fala assim para o seu irmão do lado: só é abençoado. Com mais fé, diga assim: só é abençoado aquele que obedece. Amém? É tão verdade isso, que o primeiro versículo que eu li para vocês, deixa eu só conferir aqui, ó, versículo 8. Olha como começa o 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, o que diz aí? O que ele fez? Obedeceu. Quando Deus falou para ele: me dá o seu filho, Abraão, em sacrifício, Abraão obedece. Eu tenho mais 4 minutos para encerrar a pregação. Quem consegue me ouvir 4 minutos? Diga amém. Amém. Deus falou assim: pega o teu filho e suba na montanha. Abraão amava esse filho, sim ou não? Sim. Abraão queria ver esse filho crescer, sim ou não? Sim. Sim. E era uma fase. Eu tive um presente de Deus de ter filho, ter casal. Tem o Rafa e a Mari. E o menino, eles chegam numa idade, meu filho está agora para fazer 11 anos. É uma idade, meu Deus, é maravilhosa. Ele não é adulto, também não é criança. Ele é um adolescente, pré-adolescente. E conversar com ele, irmãos, é um mal barato. Abraão tinha experiência de ter um menino com ele. Era quase um neto dele, porque Abraão já era bem velho. Mas ele conversava com esse menino. Ele não era um bebezinho de colo, que tem alguns que estão aqui. Era um rapazinho. E Abraão via aquele menino e falava assim: meu Deus, eu esperei tanto e agora o Senhor quer? O Senhor sabe o que faz. Ele fala para o seu filho: olha, nós vamos subir no monte, porque lá Deus tem algo para as nossas vidas. Quem está entendendo? Diga amém.
Ele não conta para sua esposa, porque se ele conta para Sara, Sara não iria permitir, com certeza. Eu penso, mãe, não, mãe, que loucura com filhos. E ele pega o seu filho, ele prepara tudo para o holocausto. Ele começa a ir para a montanha, ele pega 2 servos, e chega num momento que ele estava subindo a montanha, ele falou assim: olha, vocês vão esperar aqui, e eu e meu filho, nós vamos subir no monte, e nós adoraremos a Deus lá em cima. E depois que nós adorarmos, nós vamos descer do monte. Ele não falou assim: eu vou descer do monte. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Nós. Abraão tinha certeza que ele ia descer com o filho dele do monte. E ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega numa hora, o filho fala assim: pai, tem um problema, hein? A gente trouxe lenha, trouxe corda, trouxe cutelo, trouxe uma tocha, trouxe tudo, né? Mas não trouxe o principal, pai. Cadê o sacrifício? E Abraão olha para o menino e fala o quê? Deus o quê? Deus proverá. Fala assim para quem está ao seu lado: eu profetizo. Não, com fé, diga assim: eu profetizo que Deus proverá o melhor dele na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? 2 minutos. Só 2 minutos. Presta atenção. Vamos lá, filho. Deus vai prover. Chega num determinado lugar, tinha uma pedra. Deus falou assim: Abraão, aqui é o lugar. Abraão, para. Deita o teu filho sobre essa pedra, coloca a lenha, porque ele é o sacrifício. Então Abraão chega para o seu filho e fala assim: filho, você que é o sacrifício, filho. Eu, pai, você. Um menino da idade de Abraão, ou melhor, da idade de Isaac, se ele inventasse de correr, Abraão não ia pegar ele nunca. Não ia pegar nunca ele. Mas o menino, ele era um tipo de Jesus, que como uma ovelha muda, foi na cruz do Calvário, morreu pelas nossas vidas. Jesus poderia descer da cruz, mas ele morreu. Isaac falou assim: sou eu o sacrifício? Isaac tinha aprendido com seu pai sobre Deus. Isaac sabia que Deus é Deus de todas as coisas. Isaac falou: pai, se é comigo a responsabilidade, eis-me aqui. Era mais homem do que qualquer outro. Ele deita sobre aquela pedra para ser sacrificado. E o texto de Gênesis não vai falar o que está em Hebreus. O texto de Gênesis diz simplesmente que Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho. E na hora que ele foi para matar, Deus bradou do céu dizendo: Abraão, não faça mal ao menino. O anjo bradou dizendo: não toque nele, porque Deus viu que você teme a ele. Não negaste o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Deve te abençoar. Vou prosperar a tua vida. As portas que estão nos teus inimigos eu vou entregar nas tuas mãos, porque você não me negou o teu filho a quem tu amas. Amém? Mas o texto de Hebreus vai falar do que Abraão sentia naquele momento. E o que Abraão sentia, pastor? Olha o que está aqui dizendo. E aqui eu oro, encerro a pregação e oro pela tua vida. Olha só o que diz aqui o texto. Pega aí o seu texto, a sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 11. Aqui. Versículo de número 15. E se na verdade se lembrasse daqueles que haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor. Peraí, não é esse não. Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Olha o que diz agora. Isso aqui é bem claro, hein? Considerou que Deus era, o que diz aí?
até dos mortos ou... Sabe o que estava passando na mente de Abraão? É aqui eu encerro a pregação. Na mente de Abraão passou a seguinte ideia: eu posso sacrificar o meu filho, imolar o meu filho, acender a lenha e o meu filho se tornar cinzas. Das cinzas, o meu Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho e trazer o meu filho à vida. Abraão tinha essa seguinte convicção, essa seguinte fé: eu posso sacrificar o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho dos mortos e me entregar novamente nas minhas mãos. O que Deus nessa noite está dizendo para pessoas que estão aqui dentro: creia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para ressuscitar mortos, para ressuscitar sonhos, para ressuscitar casamentos, para ressuscitar projetos. A nossa fé tem que alcançar isso. E se você crer, pode ter certeza absoluta, Deus fará uma grande obra na tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão, glorifica e aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus nessa noite. Amém? Por isso que ele foi o herói da fé. Que ele queria que das cinzas Deus podia ressuscitar. Quem crê nesse Deus, diga amém. Amém. Fique em pé, por favor, para a gente fazer a oração.